Ninguém jamais tinha visto um guindaste de torre, e, no entanto, torres de aço começaram a se erguer sobre a cidade de Nova York como se impulsionadas por pura força de vontade. Na década de 1910, o céu se encheu de vigas suspensas, homens caminhando sobre esqueletos de metal e máquinas a vapor respirando em meio ao rugido da cidade. A questão não é como eles fizeram isso sem a nossa tecnologia, mas como um método aparentemente precário ergueu os primeiros gigantes modernos, reescrevendo para sempre as regras da construção. A Revolução do Aço, quando as paredes deixaram de sustentar. Durante séculos, a altura de um edifício era ditada por um princípio físico simples, a resistência à compressão. Os materiais disponíveis, pedra e tijolo, só podiam ser empilhados até certo ponto. Para suportar o peso dos andares superiores, as paredes da base tinham que ser extraordinariamente espessas, ocupando espaço valioso e limitando o formato e o tamanho das janelas. Um edifício de 10 andares podia ter paredes com mais de 2 metros de espessura no térreo, transformando o interior em uma sucessão de espaços escuros e apertados. A arquitetura era, em essência, a arte de sustentar peso por meio da massa. Mas no final do século XIX, um novo material mudou tudo. Não foi uma descoberta repentina, mas sim a industrialização de um processo que a tornou viável: a produção em massa de aço estrutural. Esse aço, laminado em formatos específicos, como vigas e colunas treliçadas, possuía uma resistência à tração e à compressão que o ferro fundido ou a pedra não conseguiam igualar. A revolução não foi estética, mas estrutural. Arquitetos e engenheiros compreenderam que podiam transferir a função estrutural das paredes externas para uma estrutura interna. Essa estrutura, uma malha tridimensional de colunas e vigas de aço, assumiria toda a carga do edifício, transmitindo-a diretamente às fundações por meio de uma rede de pontos definidos. As paredes externas não precisavam mais ser maciças. Podiam ser finas cortinas de tijolo, terracota ou, mais tarde, vidro, suspensas da estrutura como um vestido. Essa mudança de paradigma, de paredes estruturais para estruturas de aço, não só permitiu alturas antes inimagináveis, como também redefiniu radicalmente o processo construtivo desde o seu início. A construção não começava mais com a ereção de paredes sólidas a partir do solo. Começava com a construção de uma floresta de colunas de aço, uma estrutura que parecia frágil e aberta, um simples diagrama de linhas no espaço. Essa estrutura, crescendo andar por andar, era o trabalho real. Todo o resto, os pisos, as paredes, os acabamentos, viria depois, preenchendo a estrutura. Portanto, todo o método de construção teve que ser reinventado em torno de um único objetivo: como montar de forma rápida e precisa essa estrutura metálica no meio de uma cidade densa, sem as ferramentas que hoje consideramos indispensáveis. O aço era a promessa, mas erguer essa estrutura de aço era o problema monumental que a década de 1910 teria que resolver. A guindaste, a vapor. O guindaste que era parte da construção. Em um canteiro de obras moderno, o guindaste de torre é um titã isolado. Ele se ancora a uma base de concreto e se ergue por conta própria, uma espinha dorsal externa que domina o local. Em Nova York, em 1910, tal máquina não existia. A solução foi uma máquina que não era isolada, mas sim simbiótica: a guindaste a vapor. Não se tratava de um guindaste no sentido contemporâneo. Era um dispositivo que dependia inteiramente da construção que ajudava a criar. Seu design era ao mesmo tempo simples e audacioso. Um mastro vertical de aço, frequentemente com 30 metros ou mais de altura, erguia-se sobre a estrutura parcialmente concluída. Esse mastro não era sustentado por sua própria base, mas por uma rede de grossos cabos de aço, os esticadores, que eram ancorados em vários pontos do edifício, puxando o mastro em direções opostas para mantê-lo ereto contra o vento e as cargas. Era um mastro de bandeira, mas em vez de hastear uma bandeira, ele içava vigas pesando várias toneladas. Na base dessa torre de perfuração, geralmente no último andar concluído ou em uma plataforma intermediária, residia seu coração, uma caldeira e um motor a vapor. Esse motor movia tambores enormes em torno dos quais eram enrolados cabos de içamento, cabos de aço trançado que desciam pela lateral do prédio até a rua. A operação era simples, mas exigia extrema precisão. Uma equipe na rua prendia uma viga a um gancho. Lá no alto,
O engenheiro da torre, atento aos sinais que se aproximavam, monitorava o motor a vapor. Uma válvula se abria, o vapor entrava no cilindro, o tambor girava e o cabo se tensionava, puxando a viga do caminhão ou carrinho que a havia trazido. A torre então iniciava sua ascensão instável, balançando como um pêndulo gigante enquanto subia pela lateral do arranha-céu em crescimento, passando em frente às janelas dos andares já concluídos, contornando cornijas e andaimes. Mas a torre tinha uma limitação inerente. Sua altura de trabalho era fixa. À medida que o prédio crescia além do alcance do mastro, a própria máquina precisava ser elevada. Esse processo, conhecido como içamento da torre de perfuração, foi uma das manobras mais delicadas e perigosas de todo o projeto. Primeiro, uma nova viga de aço horizontal, uma viga transversal, foi fixada vários andares acima do mastro existente. Em seguida, com meticuloso cuidado, os esticadores que prendiam o mastro foram afrouxados. Usando polhas temporárias e cabos auxiliares, a equipe começou a içar todo o conjunto: o mastro, a máquina a vapor e a plataforma. Durante vários minutos críticos, toda a torre de perfuração ficou suspensa no ar, sustentada apenas por cabos temporários, balançando suavemente ao vento, enquanto os operários a guiavam para sua nova posição. Assim que o mastro deslizou para sua nova base e os novos cabos de ancoragem foram apertados, a máquina voltou a operar. Era um ciclo repetido dezenas de vezes na construção de um único arranha-céu. A torre de perfuração a vapor não era uma ferramenta externa. Era um órgão temporário do edifício, um apêndice mecânico que a própria estrutura de aço tinha que carregar e regenerar em alturas maiores em sua jornada rumo ao céu. Logística de guerra. O aço que não podia esperar. Construir um arranha-céu no coração de Manhattan era menos um projeto de construção e mais uma campanha de abastecimento militar. O campo de batalha era uma ilha superpovoada, com ruas estreitas congestionadas por tráfego, bondes, pedestres e uma intrincada rede de fios aéreos. E o principal insumo, o aço estrutural, não era produzido ali. Cada viga, cada coluna, cada placa de conexão era fabricada a centenas de quilômetros de distância, nas gigantescas siderúrgicas de lugares como Pittsburgh, Pensilvânia ou Bethlehem. Esses componentes não eram genéricos. Cada um era laminado de acordo com desenhos de engenharia específicos, com comprimento, perfil e padrão de furos exatos para se encaixar com os demais em um ponto específico da estrutura. Não havia espaço para erros ou improvisações. Uma viga com furos mal feitos era inútil e atrasaria todo o processo. Uma vez fabricada, a peça iniciava uma jornada épica. Era carregada em um vagão de trem de carga, junto com dezenas de outras semelhantes, para uma viagem que poderia durar dias ou até semanas, sujeita a atrasos ferroviários, condições climáticas e congestionamento da malha ferroviária. Seu destino final não era um armazém em Manhattan, porque tal armazém não existia. O espaço era precioso demais. O destino eram cais no rio Hudson ou no East River, onde enormes barcaças descarregavam as vigas. A partir dali, o desafio se intensificava. Carroças de madeira, puxadas por equipes de 2 ou 4 cavalos de tração, serpenteavam lentamente pelas ruas de paralelepípedos. Essas carroças carregavam vigas que frequentemente pesavam mais de 1 tonelada, peças de 15 metros de comprimento que se projetavam perigosamente, desviando-se das esquinas com apenas alguns centímetros de folga dos bondes e das vitrines das lojas. O trânsito da cidade não parava para elas. As carroças se misturavam ao caos, avançando lentamente em direção ao coração do distrito financeiro. Seu destino final não era um pátio de armazenamento, mas a própria beira do canteiro de obras, diretamente sob a sombra da torre de perfuração em operação. Esse sistema operava sob pressão constante e com base no princípio do que hoje chamaríamos de entrega just in time, não por eficiência, mas por pura necessidade. Se uma viga chegasse muito cedo, não havia onde colocá-la. A estrutura obstruía a rua, bloqueava o trânsito e representava um perigo para a segurança pública. Se chegasse atrasada, o ritmo frenético da construção parava. Centenas de homens, desde os operadores de guindaste até os rebitadores no alto das estruturas, ficavam ociosos e os custos disparavam. Portanto, o planejamento logístico era tão crucial quanto o projeto estrutural. Mestres de obras, engenheiros e gestores de tráfego coordenavam horários de trens, rotas de vagões
e sequências de içamento com precisão cirúrgica, sempre à mercê de imprevistos como tempestades, greves ferroviárias ou acidentes de trânsito. Toda a cidade, com seu barulho e agitação, se transformava na linha de suprimentos. Não havia espaço para erros, nem para aço que não estivesse pronto para ser transportado. A dança no ar, içamento, guiamento e posicionamento. Quando a viga finalmente alcançou a base do prédio, começou a parte mais perigosa e coreografada de todo o processo. Sua jornada da rua até sua posição definitiva no céu. Era um balé de força bruta, precisão milimétrica e comunicação silenciosa, executado a centenas de metros do chão. O primeiro ato foi dirigido pelo homem na rua, o homem do gancho. Seu trabalho era prender a viga ao gancho do guindaste com pesadas correntes, garantindo que o peso estivesse equilibrado para evitar oscilações excessivas. Assim que o sinal verde foi dado, o controle passou para 2 homens cujos papéis eram absolutamente cruciais: o sinalizador e o operador do guindaste. No burburinho ensurdecedor do canteiro de obras, o ruído da máquina a vapor, o barulho dos bondes, o martelar dos rebites e o clamor constante da cidade tornavam a comunicação verbal impossível. Um grito se perderia no ar. Portanto, tudo dependia dos sinais de mão do sinalizador. Posicionado com uma visão clara tanto da viga ascendente quanto do maquinista em sua cabine, o sinalizador era o único elo de ligação. Com um sistema codificado de gestos, ele indicava as ações: um braço estendido para cima em um movimento circular para içar, uma mão espalmada abaixada para parar, um gesto com a mão para girar a carga. O maquinista não olhava para a viga. Seus olhos estavam fixos nas mãos do sinalizador. A confiança entre eles era absoluta. Um gesto mal interpretado, um atraso de 1 segundo, e uma viga de várias toneladas poderia se tornar um pêndulo descontrolado, colidindo com a estrutura, rompendo cabos ou matando alguém na rua. Enquanto a viga subia, balançando suavemente, o palco estava sendo montado lá em cima. Ali, na estrutura aberta do último andar concluído, os conectores aguardavam. Esses homens eram a elite da elite, os operários da construção civil que trabalhavam sem redes ou cintos de segurança, caminhando com uma calma desconcertante sobre vigas horizontais de apenas 30 centímetros de largura, com o vazio sob seus pés. O trabalho deles começou quando a viga ascendente se aproximou do nível do solo. Com longas cordas guia presas às extremidades, os conectores puxavam e orientavam a carga, combatendo sua oscilação e guiando-a suavemente até sua posição final entre as colunas que a receberiam. Esse momento era de extrema tensão. As colunas receptoras não estavam imóveis. Todo o edifício naquela altura se movia. Ele flexionava e balançava levemente com o vento, um movimento que podia chegar a vários centímetros. Os furos nas vigas, que precisavam estar perfeitamente alinhados com os das colunas, muitas vezes não coincidiam. Os conectores, usando barras de aço cônicas e marretas pesadas, tinham que forçar o alinhamento, martelando pinos através dos furos para unir temporariamente a peça. Faziam isso com uma força controlada, sentindo a estrutura viva sob seus pés. Assim que a viga se apoiava em seus suportes e os pinos temporários a fixavam, a linga do guindaste era liberada. A viga havia passado de uma carga suspensa a uma parte integrante da estrutura do arranha-céu, muitas vezes em questão de minutos. Lá embaixo, o sinalizador deu a ordem para baixar o gancho, e o ciclo recomeçou quase imediatamente. Não havia tempo para contemplação. O ritmo era implacável, uma cadência marcada pelo som do vapor, o rangido do aço e o silêncio eloquente dos homens que, com gestos e cordas, erguiam uma montanha no ar. O ritmo do rebite, uma coreografia de segundos. Uma vez que uma viga era posicionada e fixada com pinos temporários, ela ainda não era uma parte permanente da estrutura. Essa conexão, que tinha que transmitir forças titânicas através de décadas de vento e carga, era feita com um pequeno cilindro de metal, o rebite. Mas este não era um processo de aparafusamento. Era um ritual de fogo, sincronização e velocidade brutal, conhecido como rebitagem a quente, e sua execução era o próprio coração da construção. A janela de tempo era tão estreita e crítica que exigia uma equipe especializada de 5 homens, cada um com uma função precisa, executando uma coreografia que não permitia erros. O processo começava com o aquecedor.
Ao lado de uma pequena forja portátil alimentada a carvão ou coque, esse homem mantinha dezenas de rebites, cilindros de aço com uma cabeça em uma das extremidades, quentes, incandescentes, a uma temperatura de cerca de 1000 graus Celsius. O metal tinha que estar quente o suficiente para ser maleável, mas não tão fundido a ponto de se desintegrar. O próximo homem era o lançador ou apanhador. Com longas tenazes, ele extraía um rebite incandescente da forja. Num movimento fluido, não o carregava consigo, ele o arremessava. Com um giro preciso do braço, lançava o rebite brilhante, descrevendo um pequeno arco no ar de 10, 15, às vezes 20 metros em direção ao apanhador. Esse arremesso não era um ato de bravura, mas de eficiência. Cada segundo contava. O terceiro homem, o apanhador, esperava com um balde de metal ou uma lata cônica. Ele pegava o rebite no ar com um som metálico abafado e, sem perder um instante, o inseria no orifício preparado da peça de aço. Do outro lado da viga, um quarto homem, o carregador da barra de apoio, pressionava uma pesada barra de aço com toda a sua força contra a cabeça pré-formada do rebite para que não cedesse na etapa seguinte. Então, o quinto homem, o aplicador de rebites, entrava em ação. Empunhando uma pesada ferramenta pneumática, um ariete, ele a posicionou na extremidade exposta do rebite, a haste. Ao acionar a ferramenta, um pistão interno golpeou o metal incandescente com uma saraivada de impactos ensurdecedores. Em questão de 3 ou 4 segundos, aquela extremidade deformou-se e expandiu-se, formando uma segunda cabeça que preencheu completamente o furo e prendeu as placas de aço com imensa força. Todo o processo, do lançamento inicial à arrebitagem final, tinha que ser concluído em menos de meio minuto. Se o rebite esfriasse abaixo de um certo ponto, tornava-se muito duro para ser trabalhado e precisava ser removido com uma furadeira, uma falha custosa em termos de tempo. É por isso que a precisão do lançador era lendária. Um lançamento ruim, um rebite caindo no vazio, significava a perda de um ciclo inteiro. O som desse processo tornou-se a trilha sonora do canteiro de obras. Não era o golpe isolado de um martelo, mas um trinado metálico rápido, um clangor que ecoava pela estrutura de aço e podia ser ouvido a vários quarteirões de distância. Cada repetição daquele som significava mais uma conexão feita, mais um passo rumo à conclusão do edifício. Em um bom dia, uma equipe conseguia colocar centenas, até mais de 1000 rebites. Essa dança de calor e metal era o que realmente soldava a cidade ao céu, transformando uma coleção de vigas individuais em um único organismo resiliente. A geometria da força, alinhando um quebra-cabeça em movimento. Antes que a equipe de rebitagem pudesse começar seu trabalho, as peças de aço precisavam ser alinhadas fisicamente. E esse foi talvez o desafio mais frustrante e fisicamente exigente de todo o processo de montagem. No papel, os desenhos de engenharia mostravam uma grade perfeita, com furos precisamente perfurados em cada viga e coluna que precisavam coincidir ao milímetro. Na realidade, a 100 metros acima da rua, a teoria se chocava com uma série de forças brutais. Primeiro, havia o vento, que não só balançava as vigas durante o içamento, mas também fazia toda a estrutura já construída oscilar. Uma coluna podia se deslocar vários centímetros em relação à sua vizinha. Segundo, havia as imperfeições inerentes à fabricação e ao transporte. Uma leve torção em uma viga, um furo ligeiramente desalinhado, uma borda lascada. Terceiro, o próprio peso dos novos componentes podia flexionar ligeiramente a estrutura existente. O resultado era que, frequentemente, quando uma viga era colocada sobre seus suportes, os furos em suas placas de conexão não se alinhavam com os da coluna. A diferença poderia ser de 1, 2 ou até 5 centímetros. Não era possível simplesmente forçar a viga com o guindaste. Ela quebraria. A solução foi uma ferramenta aparentemente primitiva, mas extraordinariamente eficaz. A barra de alinhamento cônica, ou pino-guia. Era uma barra de aço longa e pesada, com uma extremidade afiada em forma de cone e a outra alargada para receber golpes de uma marreta. Quando os conectores encontravam resistência, um deles inseria a ponta cônica nos furos desalinhados. Outro, ou às vezes vários, golpeava a extremidade posterior da barra com marretas que pesavam até 10 quilos. A força dos golpes
transmitida através do cone, expandia e deslocava ligeiramente o metal, forçando os furos a se sobreporem até que se encaixassem perfeitamente. O som desses golpes, um baque seco e ressonante, era distinto do som da arrebitagem e se propagava pela estrutura como uma mensagem de progresso. Uma vez que a barra estivesse totalmente inserida na conexão, ela era deixada no lugar como um pino temporário. Por vezes, em ligações particularmente complexas, utilizavam-se parafusos temporários de grandes dimensões para manter o alinhamento enquanto se preparava a arrebitagem. A precisão exigida era absoluta. Um erro de alinhamento num piso inferior não era apenas um problema local, seria transmitido e amplificado para cima. Se uma coluna não estivesse perfeitamente vertical, ou uma viga não estivesse perfeitamente nivelada, todas as peças subsequentes a ela ligadas herdariam esse desvio. A uma determinada altura, o erro acumulado podia ser catastrófico, impedindo completamente a montagem dos componentes superiores. É por isso que as equipas de conectores e alinhadores eram as mais experientes e respeitadas. O seu trabalho não se resumia à força bruta, mas sim à compreensão geométrica e a um apurado sentido tátil. Sabiam ler a tensão no metal, sentir o quanto podiam forçar uma ligação antes de correrem o risco de a danificar, e compreendiam o comportamento de todo o edifício como um sistema flexível. Cada golpe de marreta era uma decisão calculada, uma aplicação controlada de violência para domar a geometria selvagem do aço no ar. Mestres do céu. A cultura e o risco do trabalhador de mercado. O homem que realizava esse trabalho não era um operário comum. Era um trabalhador de metal, uma profissão que se transformou em uma casta distinta, uma irmandade com seu próprio código, seus rituais e uma relação singular com o risco. Não havia um caminho formal de treinamento. O conhecimento era transmitido de veterano para novato, de pai para filho, em um sistema de aprendizado brutal e prático. O primeiro requisito, mesmo antes da força, era o equilíbrio. Caminhar sobre uma viga de 30 centímetros de largura, a 200 metros do chão, com o vento, com as mãos ocupadas carregando ferramentas, não era uma habilidade que qualquer um pudesse adquirir. Exigia um senso de movimento, confiança absoluta no próprio corpo e nas solas das botas com pregos que se agarravam ao aço. Coragem era um requisito, mas não do tipo imprudente. Era uma coragem fria e calculada, baseada na competência e em uma constante consciência do perigo. A comunicação entre eles era escassa, muitas vezes silenciosa. Lá no alto, onde o vento abafava as palavras, eles aprenderam a ler intenções na linguagem corporal, num olhar, num aceno de cabeça. Um grito era o último recurso, um sinal de socorro. Essa normalização do risco extremo definia suas vidas. Não havia cintos de segurança, redes ou corrimãos permanentes. O limite invisível, vento, altura e o fim de um método. O sistema de construção da década de 1910, por mais engenhoso e eficiente que fosse, encontrou seus limites nas próprias forças que buscava vencer: o vento e a escala. O vento era o fator decisivo, o único supervisor a quem todos, do engenheiro-chefe ao aprendiz, tinham que obedecer. Não era apenas um incômodo, era uma força capaz de paralisar completamente a construção. Os guindastes, com seus mastros altos e cabos de sustentação, eram particularmente vulneráveis. Uma forte rajada podia transformar uma viga içada em um pêndulo incontrolável, exercer uma tensão perigosa nos cabos de ancoragem ou impossibilitar o trabalho dos conectores nas vigas estreitas. Os mestres de obras desenvolveram um instinto aguçado, observando bandeiras, nuvens e o comportamento da fumaça. Se o vento ultrapassasse um limite não escrito, mas bem conhecido, um apito era soado. As máquinas a vapor eram desligadas, as caldeiras ficavam em marcha lenta e o aço era deixado na rua. Não havia como discutir com isso. A construção foi interrompida, às vezes por horas, às vezes por dias, a um custo enorme, mas aceito como parte do processo. À medida que os edifícios ultrapassavam 150, 200 metros, surgiu um novo desafio: a oscilação da própria estrutura. A estrutura de aço, projetada para ter um certo grau de flexibilidade, deslocava-se. Nos andares superiores, essa oscilação podia ser perceptível, até mesmo desorientadora. Para os trabalhadores, significava que o solo sob seus pés estava instável. As colunas e vigas que tentavam conectar
podiam se mover independentemente, complicando muito o alinhamento. A logística também chegou a um ponto crítico. Um único arranha-céu muito alto podia exigir 3, 4 ou até mais guindastes, operando simultaneamente em diferentes níveis ou lados do edifício. Coordenar vários elevadores, garantindo que os trajetos das vigas não se cruzassem e que as máquinas não interferissem umas nas outras, tornou-se um quebra-cabeça tridimensional de enorme complexidade. O sistema Just-in-Time foi levado ao limite. Um atraso em um componente crítico podia paralisar várias frentes de trabalho. Essas limitações, cada vez mais evidentes à medida que se buscavam maiores alturas e velocidades mais altas, sinalizaram o declínio do método de guindaste a vapor. Não foi um fracasso, mas sim o esgotamento de seu potencial. A necessidade era clara: uma máquina de elevação que não dependesse do edifício para suporte, que pudesse se elevar de forma estável e segura e que tivesse um raio de alcance e capacidade de elevação maiores. Essa necessidade impulsionou o desenvolvimento que definiria a próxima era: o guindaste de torre autopropelido. No entanto, o legado do método de 1910 não foi substituído, mas sim absorvido. O guindaste de torre moderno é, em essência, um guindaste a vapor aperfeiçoado, livre de suas limitações. Mas o que o guindaste não conseguiu substituir foram os princípios humanos e organizacionais que o antigo sistema forjou no fogo. A próxima geração de construtores não começou do zero. Ela se baseou em um profundo conhecimento de como o aço se comporta no ar, como uma equipe de homens deve se movimentar em grandes alturas e como organizar o fluxo de materiais no coração de uma cidade vibrante. Arranha-céus sem guindastes modernos não eram um beco sem saída da engenharia. Eles eram a academia brutal e prática onde se aprendiam as primeiras e mais cruciais lições para dominar os céus.